Olá, pessoal, bom dia. Mais uma vez, agora em definitivo, estamos voltando aqui para a narração do jogo, né? Sejam todos bem-vindos ao segundo clube do pacote de 2021. A gente vai conversar sobre o livro de janeiro, né? Acho que tem alguém com o microfone ativado. Oi, bom dia. Pronto. As boas-vindas aqui para o segundo encontro de 2021. A gente vai conversar sobre o livro de janeiro, que foi o primeiro livro árabe que a gente enviou. É um livro que tem sido muito destacado, enfim, não só aqui no Brasil, mas no mundo, tanto é verdade que ele foi o primeiro livro árabe a ganhar o Man Booker International, e ganhou em 2019, escrito por uma mulher, pela Joca, aí me perdoem o meu árabe, eu não sou bom nisso, mas pela Joca Al-Art, um livro chamado Damas da Lua. Eu vou tentar fazer uma breve introdução, não sei quem viu, aqui tem gente, eu sei que não está no grupo do WhatsApp, mas a gente enviou um PDF lá, que duas assinantes fizeram e mandaram para a gente, para introduzi-las na leitura do livro. Eu achei bem interessante, compartilhei lá, mas são informações mais genéricas sobre Oman, apresentando o país, apresentando a própria autora. Eu acho que cabe a gente falar um pouquinho sobre ela, sobre quem é a Joca Al-Art, antes de começar, né, falar sobre o encontro em si. Deixa só eu... Que a Joca Al-Art, ela é uma escritora Oman, né, nasceu em 78, ela vai fazer 41 anos agora em julho. Ela tem PhD em literatura clássica árabe, então deve ser massa conversar com ela para descobrir novos livros. Ela, incrível que pareça, assim, quem acha que a literatura brasileira não alcança outros países e tal, é pouco difundida. Ela gosta de Jorge Amado, já declarou isso em entrevista. Então, valorizemos o que é nosso, né? E ela tem alguns livros publicados, né? Dentre eles tem coletânea de história curta, ela tem livros infantis, aí tem romances. Os romances são 3, um deles é esse Damas da Lua que a gente enviou, né? Ela ganhou uma premiação importante no mundo árabe, que eu posso falar qualquer coisa aqui, não sei se vai sair alguma coisa que pareça, mas enfim, ganhou o prêmio também da Unesco de Cultura, Arte e Literatura. Enfim, o Damas da Lua, como eu falei, foi o primeiro livro árabe a vencer o Man Booker Prize, e foi o primeiro livro omani publicado em português e também em inglês, né? Publicado nas duas línguas do Oman. Oman é um país minúsculo ali na Península Árabe, é um país muito pequenininho, ele faz fronteira, acho que com Emirados Árabes e com mais um ou dois, fica bem na pontinha, assim, olhando para a Índia, olhando para a Índia para um lado, olhando para a África do outro. Assim, eu acho que vocês já tinham ouvido falar do Oman, mas ouvido falar, tá, jogando aqueles joguinhos que você tem que completar país com O, bota Oman, nesse sentido, né? Mas conhecer o país a fundo e seus habitantes, pelo menos comigo foi a primeira vez. É sempre bom você entrar em contato com literaturas de novos países, novos povos, novas formas de escrever e novas formas de contar histórias. Esse romance, ele me pareceu, aí já entrando um pouquinho, ele me pareceu um romance em várias vozes, assim, várias vozes narrativas. Ele trata da história de uma família, não só das 3 irmãs, né? No começo, eu acho bom que no começo do livro, o pessoal da Moinhos teve um cuidado de fazer uma espécie de árvore genealógica, né? Quem está com a edição aí impressa, mas ele tem uma árvore genealógica, que eu sempre faço isso nas minhas leituras. Acabou me ajudando, né? Eu faço isso todo livro que eu leio e tal, e acabou que com o meu trabalho. Então, ele conta a história dessas 3 irmãs, mas não só delas, conta também daqueles que os cercam, mas essencialmente mulheres. Por que eu digo essencialmente? Também tem uma voz narrativa de um homem, o Abdalá, é casado com uma delas, e que sempre volta, passa um capítulo falando Abdalá, capítulo 1, Abdalá, capítulo 1, Abdalá, ou então pula e tal, mas ele sempre está voltando. Mas as vozes dele também são relacionadas às figuras femininas do livro. Então, assim, é um período de transição, foi quando o Oman foi descoberto, a história se passa de transição no Oman,
A história se passa quando são descobertos campos de petróleo, então passa daquele país árabe tradicional a uma coisa mais modernizada, mais capitalista. E, obviamente, que todo esse desenvolvimento ele traz também questões para a sua sociedade. Então, quando você está num período de transição, você tem que optar, ou você acaba optando por seguir aquela linha mais tradicional, ou você, opa, pera, eu quero me modernizar também. Mas isso traz conflitos internos que muitas vezes a gente observa. A gente também observa nas figuras do livro muitas personalidades diferentes, como, por exemplo, a Maia, ela passa muito tempo, ela começa o livro falando sobre amor, sobre uma paixão que ela tem, mas ela decide, ela é aquele casamento arranjado, né, que conseguem para ela, mas ela não ama o marido dela, isso é fato. Não ama o marido dela, passa o livro inteiro, ela se dedica ao papel de mãe, mas não é aquela mãe idealizada, aquela mãe, meu Deus, eu quero ser mãe, como a irmã dela sonhava ser mãe. É uma mãe que mostra as agruras e as dificuldades do papel materno, né? Aí a gente vê várias questões que vão permeadas não só com esse desenvolvimento da sociedade em si, mas na mudança de mentalidade das pessoas. Tanto da Maia, como da... Gente, me desculpa, eu tenho que pescar, porque, enfim, né? Como da irmã dela, da Caula, da Asmar. A Asmar é uma figura que Asmar, né, com 2 S. Asmar eu acho uma figura sensacional, porque ela traz muito da questão da literatura, né? Literatura no mundo árabe. Ela apresenta uma gama de autores, de livros. Quem quiser ir atrás, pesquisa no Google, vê pelo menos sobre o que se trata das histórias, mas ela é aquela pessoa que sempre está lendo, e ela idealiza muito da vida dela a partir das leituras que ela tem, né? Então, assim, a gente vê, por exemplo, as personagens mais velhas que aparecem, os pais, as mães, eles são aquelas figuras apegadas à tradição. Já as personagens mais novas, elas já estão com esse pezinho na modernidade, eles já são pessoas que dirigem BMW, são mulheres que se divorciam, então, que não aceitam apanhar, ainda bem. Eu acho que isso é muito da riqueza do livro está nisso, está nessa construção fragmentada, a gente sempre vai voltando, vai montando quebra-cabeças para entender o que se passou com cada um deles, no final, de chegar ou não a uma conclusão. Aí, eu quero saber de vocês, o que é que vocês acharam do livro, se gostaram, se não gostaram, o que é que entenderam ou que não entenderam, não necessariamente a gente precisa entender um final de um livro, mas eu quero ouvir de vocês, o que é que vocês, principalmente, o que é que acharam desse final, de todo o desenrolar da história, né? A Camila está dizendo que o Abdalá é o que mais aparece, a Simone diz que é o personagem preferido, ele é muito bom mesmo, eu gosto muito dele, mas eu gosto muito da Asmar também, gosto muito da Asmar. O Abdalá, ele tem ele é uma figura que temia o pai dele está presente em tudo que ele faz na vida dele, ele é temendo o pai, pensando o que o pai pensaria, pensando o que o pai diria a ele, ele é aquela figura que está sempre ali, com medo do pai, pensando o pai, lembrando o pai, sonhando com o pai, e é muito comum isso no mundo árabe, né? Não só no mundo árabe, mas no mundo mais apegado à tradição, digamos assim. A Bárbara diz, gostei, mas queria debutar esse sinal melhor. Fiquei sem entender se foi um sonho, se foi real. Você achou que significa o fim? Pois é, não sei, não, pode ser um sonho, para mim, né, na minha leitura, pode ser um sonho, enfim, o título do livro, Damas da Lua, tudo remete a isso, ao momento do sonho, etc., mas não necessariamente pode ser um sonho, pode ser fruto da imaginação dele. Ele pode estar pensando ali, porque o pai dele ali presente com ele no carro, pode ser só fruto da imaginação, porque o pai dele sempre está presente com ele, né? E tá os filhos também ao mesmo tempo, todo mundo junto. Não sei se é sonho, se é real, isso eu confesso que eu não cheguei a uma conclusão. A gente vai ter que fazer igual ao colégio, vou ter que apontar alguém para falar, sua experiência de leitura. Não, passa. Camila está na fila, tá aí ela.
Ah, Camila tá na fila. Vai, Camila. Bom dia. Assim, eu gostei do livro, mas eu achei a leitura um pouco difícil, principalmente na fala do Abdallah, porque ele ia para o presente, ia para o passado, ia para o futuro, voltava, aí tinha horas assim, oh meu Deus, de que é que ele está falando, né? Qual é o momento que ele está falando agora? Então eu voltava e relia o capítulo para poder entender o que é que ele estava falando. Mas a minha personagem favorita, aliás, são duas, é a Carla e a London. Porque eu percebi que no livro, as mulheres, né, como na cultura árabe, são todas muito submissas. E elas conseguiram se libertar dessa submissão delas, né? A Carla passou o livro inteiro esperando, a boa parte do livro esperando o prometido dela. Quando casou, o cara não valia nada, né? Tinha outra mulher lá no Canadá. E quando ele finalmente estava ali para ela, ela, não quero mais, cansei. Né? E ela realmente se libertou disso. E a Londra é mesmo naipe, né? Com o marido dela. E o que eu achei legal foi isso, ver essa capacidade de, mesmo dentro de uma cultura que tende a desprestigiar a mulher, tende a diminuir a mulher, elas conseguirem se libertar. Enquanto a Asmar continuou, a Maia continuou, né? Então, elas conseguiram. E só assim, eu fiquei com dúvida nunca, porque eu estava até olhando, tentando lembrar o nome, que é esse capítulo que é lá no fim do primo Marwan, não sei como é que fala, que eu achei assim meio fora da narrativa. Eu não sei se vocês acharam também. E só para encerrar, eu esperava que ia ser que nem a Sublime, que ia vir a escritora árabe e que o pacote ia fazer a tradução da participação dela aqui hoje. Não, eu tô rindo aqui, eu tava falando sozinho, porque eu tinha desativado o microfone, mas não, eu acho que o meu árabe não me permitiria isso. Não, eu também, eu esqueci de falar da London. A London é uma figura muito forte, eu achei. Que por ser uma mulher mais nova, também ela já nasce nesse finalzinho, né? Já nasce depois da década de 80, por aí. Então ela já tá com o pé mais na modernidade, né? Então ela já bate mais de frente. Eu acho muito importante esse papel que elas assumem mesmo, até de frente. A Carla foi sensacional no fim do livro, eu não esperava isso dela. Ah, meu Deus, eu estou esperando meu primo, esperou, e os filhos cresceram. Não, agora, mas não faz sentido. Por quê? Não foi por nada que ele tinha dito nesses últimos tempos, foi pelo, como fala no livro, os anos deixam marcas, né? Não necessariamente palavras. Então, os anos acabam trazendo aquilo e deixando aquilo na nossa memória que passou, que eu digo assim, passou, mas fica. Não necessariamente a gente precisa ficar remoendo palavras, etc. Eu acho que é mais ou menos isso. E a questão do primo, porque no começo do livro ele foi apresentado. Eu acho que mais do que a presença dele do livro, a única coisa que eu achei que pode ficar meio cansativa durante a leitura é quando eles apresentam episódios históricos árabes. Poderia só ser citado, não precisaria ter uma didática depois. Quem está interessado saber, podia ser uma nota de rodapé, ou ir pesquisar e tal, a batalha, não sei quem, o fulano de tal participou da batalha de não sei o quê. Ah, o que foi a batalha de não sei o quê? A batalha de não sei o quê foi quando o sultão, fulano de tal, brigou com o imã, não sei quem. Eu acho, na minha concepção, eu acho que tá meio deslocado. Mas eu entendo a presença disso no livro para explicar um pouco dessa história de Oman, né? Mas acho que isso aí poderia ser pesquisado depois facilmente no Google. Sim. Agora a palavra está com o Wilson. Olá, pessoas, bom dia a todos e todas. Eu gostei muito do livro. Na verdade, essa semana foi meio atribulada para mim. Eu terminei de ler o livro agora, às 10 horas da manhã, antes do encontro. Gostei bastante dessa estrutura de mosaico que o livro apresenta, né, que vai mostrando um pedacinho por vez e, às vezes, em um mesmo episódio, ele é mostrado por ângulos diferentes. Achei bem interessante. Gostei dos personagens. Acho que o Abdallah, acho que é o que mais aparece, né? Então, ele vai alternando com os capítulos das outras vozes.
eu gostei bastante também, porque eu ia falar, sim, sobre o final, eu acho que pode ser uma mistura de sonho com realidade. Eu fiquei na dúvida, será que ele afogou o filho ou não? Afogou o filho para se libertar do pai? Né? Fica essa dúvida. Com relação a essas explicações históricas, eu gostei. Sinceramente, eu gostei porque me poupou uma pesquisa no Google, e o livro é tão curtinho que, pelo menos para mim, né, na minha experiência, eu não achei cansativo, não. A London também é uma personagem muito interessante, né? Até porque ela está rompendo com muitas tradições, no caso de cancelar do divórcio, que na verdade o casamento não foi realizado, né? Era só o contrato, né? Mas chamaria de divórcio. E o livro, acho que, como ela já é adulta, eu acho que ele avança mais ou menos até um ano de 2000, 2001, por aí, né? 2002 no máximo. Então ele já está entrando no século atual, né? Século 21. Como eu vi no informativo e Rafael mencionou, né? O primeiro livro Omani, ou Omani, publicado em português. E eu acho que no Brasil eles deveriam ter mantido o título Corpos Celestes, que foi publicado em Portugal, que acho que é o mesmo título em inglês também, porque em um dos capítulos de Asmar há a explicação essa metáfora dos corpos celestes. Eu acho que se tivessem mantido o título em português, a gente teria a explicação do título. Isso. Foi um capítulo que eu li hoje, por sinal, né, que eu terminei de ler o livro hoje. Eu acho que ficaria mais interessante se tivessem mantido esse corpo celeste. Acho que são essas minhas considerações, por enquanto. Eu estava justamente pegando aqui o livro, Wilson, para falar um pouco sobre essa parte da explicação do nome, ou enfim, da presença da lua, né, no livro. Eu acho também uma figura sensacional, a Kamar, né, que é a lua, feiticeira, mas eu acho ali a mulher dependente mesmo, independente de fato. Ela, eu quero ter esse rapaz, mas eu quero ter quando eu quiser. Eu quero fazer com ele o que eu quero fazer e depois vai cada um para o seu lado. Liberdade é isso. Liberdade, eu ter a minha liberdade. Ter a minha liberdade para amar, para ser amada. Enfim, eu acho ali, ela também é uma figura muito, muito emblemática no livro, muito, muito forte. Mariane? Bom dia, pessoal. Bom, essa é a primeira vez que eu estou participando de um clube de livro, então me perdoem se eu falar alguma besteira, tá? Seguinte, esse é o segundo livro mais de cultura oriental que eu leio, então para mim foi um choque bem grande cultural, assim. Por mais que a gente tenha uma ideia de como que é a cultura desses países, quando você lê, quando você está imerso ali na história, na vida dos personagens, não sei, foi um choque, assim, para mim, essa questão cultural mesmo. E quanto aos personagens, eu acho que tanto o Abdallah como a London, trazendo, assim, talvez para os dias atuais, eles precisariam de alguma ajuda psicológica, talvez. Eu acho que faltou um apoio, assim, né? Não estou criticando a história, né? Mas talvez na vida deles tivesse faltado um apoio psicológico, assim. Porque o Abdallah, ele me pareceu, assim, todos os capítulos que ele sofria muito com essa questão da autoridade do pai dele, sempre está dependendo, parecia, de aprovação para tudo, né? E, claro, isso envolve a questão cultural. E aí, posteriormente, com a London, essa questão dela conseguir se libertar de divórcio e tudo mais, mesmo assim, parece que ela sempre sentia medo do que ia acontecer depois. Tanto é que ela tem uma amiga ali no livro, né? Eu não me recordo o nome agora, mas a forma como essa amiga tentava dar apoio para ela não me parecia muito correto, porque era mais um tipo, cara, esquece isso, vai para frente, só que às vezes a
pessoa que está acostumada com uma vida assim, numa cultura assim, não sabe como sair dessa determinada situação, né? Então, eu achei bem complicado psicologicamente, assim, a parte desses dois personagens. E quanto ao final do livro, eu não sei, eu tenho uma tendência a sempre achar que quando o final é aberto, os personagens morrem. Então, a impressão que eu tenho ali é que todo mundo morreu no final do livro, mas quando vocês comentaram que poderia ser um sonho e tal, me acendeu uma luzinha que realmente, talvez, pode ser uma imaginação ou uma vontade, talvez, de como ele queria que tivessem sido as coisas, realmente ficou em aberto para mim. Acho que era isso, obrigada. Mariane, assim, eu vou voltar, vou bater ponto por ponto que tu falaste aí, e começando do final. Sobre essa questão de que sempre que tem um final aberto, tu acha que a pessoa morreu, olha, isso diz mais sobre ti do que sobre os livros, viu? E eu digo isso por quê? Porque teve uma época que eu escrevia e tal, e eu passei a reparar que todos os meus contos terminavam com morte no final. Para eu, por quê, né? Até hoje eu não sei por quê, mas todos os meus contos terminavam com morte no final. Enfim, sobre a questão psicológica mesmo, eu não sei como funciona isso no mundo árabe, assim, não sei se as pessoas são abertas a isso, se, por exemplo, um homem, que a gente sabe que muita sociedade tradicional, não digo nem árabe, mas muita sociedade tradicional, o homem admitir que vai atrás de um auxílio psicológico, de alguma, não admite, pode até ir, mas é vergonha, é aquele negócio que ele não admite de jeito nenhum. A questão da London em si, aí eu digo, não é exclusividade também das mulheres árabes. A gente vê muito isso atualmente, muito isso com amigas nossas, com gente que a gente conhece que quando fica aquela expressão cegueirado pela paixão, fica cego mesmo, fica não observa nada, fica pensando, não, ele vai mudar por causa de mim, não, isso foi só um fato, não, isso não vai se repetir, não vai ficar mais grave, não, ontem ele só ficou com raivinha, ficou de birra. Não, hoje ele só gritou comigo. Não, amanhã ele quebrou meu celular. Não, na semana seguinte foi só um tapinha. E é um negócio que vai evoluindo e você não enxerga isso, né? Não, ele fez isso porque me ama. Não é. E isso, infelizmente, não é exclusividade do mundo árabe, né? Maria Silvia, por favor. Oi, bom dia, tudo bem? Estou falando aqui de São Paulo, quer dizer, mais propriamente de Santos. Está um sol muito lindo, um calor muito bom, e a gente aqui não podendo ir até a praia mesmo. Bom, vou fazer. Bom, eu gostei muito desse livro, achei excelente. Estou um pouco mais acostumada com essa literatura árabe, e também porque com literaturas que tem bastante personagem, que vai para frente, vai para trás, isso é muito interessante. E a gente vê que os escritores estão usando muito, muito mesmo esse tipo de escrita. Além do que, achei esse livro com a parte de imagem, de cenário, não só geográfico, mas de cenário sensorial, maravilhoso. Você, muitas vezes, você lê e você se sente no deserto, você se sente naquele céu que eles descrevem, você se sente com a descrição que ele faz sobre a lua. Então, eu achei isso de um lirismo maravilhoso. Além de uma coisa que eu nunca tinha me pensado, num dos versos, ele fala sobre o que é alma gêmea, na página 46. Achei fantástico, dizendo que eles pegam alguém, partem no meio, e cada um... Então, achei uma coisa... Eu nunca tinha pensado numa coisa dessa, mas tem muito a ver. E a parte de versos que a literatura árabe tem, ela é bem de imagem mesmo, ela é bem sensorial. Há capítulos em que fala-se sobre o amor, sobre o sentimento, apesar de ser uma cultura assim tão rígida, mas eu acho que eles têm um sentimento tão aflorado e tão forte, né? E que conseguem passar dentro da literatura. Então é isso, eu gostei bastante, viu, Rafael? Acho que
por mais literatura nesse nível é excelente. Muito obrigada, tá? A gente que agradece, Maria. Só essa questão das imagens mesmo, da construção de cenários, eu também achei uma leitura muito bonita. E me vem à mente, principalmente, aquele capítulo em que ele fala sobre a morte do filho de 8 anos, né, do Hamad, e fala, não sei o que aconteceu, foi a Range Rover Verde. Eu vi aquele cenário, aquela cena acontecendo. Você fica sem entender, o que foi que aconteceu com o Range Rover Verde, né? Não, e depois ele explica, porque o menino passou mal, começou a ter febre, tal, e teve que pedir o único carro emprestado. E acho que era o sultão, ou era o sheik, sei lá, não emprestou de jeito nenhum. E aí ele falou, mas são 3 ou 4 dias de travessia, se for, ele não vai aguentar. Não, mas o carro não sai daqui sem mim. Você fica pensando, puta merda, vai botar esse menino em cima de um cavalo, de um que seja, para fazer essa travessia a pé, não vai aguentar. E você fica imaginando família no deserto, fazendo essa travessia para levar para o hospital, é uma coisa muito dolorosa, né? Eu acho que esse cenário ficou bem na minha mente, assim. Simone, você. Simone? Sim. Certo. Bom dia. Certo. Pronto. Aí, no caso, assim, é o meu segundo livro até do pacote, né? Assim, dizem que eu sou de Olinda, para começar, né? Assim, no caso aqui, está chovendo muito, assim, até desde ontem, aqui, né? Pronto. É o livro, assim, eu gostei muito, assim, eu gostei, assim, do jogo dela, assim, os capítulos, vai de um personagem, volta, assim. De certa forma, eu achei bem interessante essa vamos dizer, escrita, vamos dizer assim, né? Aí, como eu disse, eu já disse no chat até, assim, eu gostei muito do Abdalá, né? Assim, até porque, assim, que eu até classifiquei ele assim como um pobre menino rico, né? Porque um cara, assim, muito sensível, né? Assim, e não tinha liberdade, assim, sempre foi curioso, mas nunca pôde, assim, o pai muito autoritário, perdeu a mãe, né? Aí, nisso, assim, aí acabou se tornando aí quando a escolha que ele fez da esposa, né? E até assim, toda vez que ele ia perguntar da mãe, ninguém sempre eles conversavam, né? E uma coisa que me notou muito, assim, quando ele foi perguntar para a Maia, né? Se ela o amava, né? Ela simplesmente começou a rir, né? Nunca disse, assim, e o dever dela, assim, disse assim, eu me casei porque a tradição diz que era, você me escolheu, eu casei, mas, né, como assim? Mas isso não quer dizer, assim, que eu lhe ame, né? Aí, mas eu gostei muito, assim, pelo menos, eu acho uma leitura muito boa, até. Obrigado, Simone. E eu tô achando interessante que tá todo mundo falando aqui e todo mundo se esqueceu de falar de uma personagem que eu acho fundamental, a Zarifa. A Zarifa, eu acho que todo mundo tá deixando, ninguém fala, e eu também esqueci de falar da Zarifa, mas a Zarifa, ela tem uma participação, assim, em todos os momentos desse livro. Tanto é que, nesse momento também de modernização do Oman, foi quando eles acabaram com os escravos e tal, mas ela ainda se sentia, não vou dizer que se sentia escrava, mas ela sentia dever aquele favor para aquela família. Para ela estava ali porque ela devia para ele, que ele a salvou onde ela estava antes, ela foi comprada, enfim. Mas ela tem esse papel também muito, muito importante no livro. Eu queria que você, Aline, personagem... Aline, fala sobre a Zarifa, já que é sua personagem favorita. Ai, desculpa aí, bom dia, gente. Espera aí, deixa eu me...
Depois Nária vai explicar minha situação. Eu entrei agora. Eu estava sem link, sem nada. Nária me salvou. Bom dia, gente. Olha, eu tenho certeza que na reunião, no encontro de sábado, todo mundo vai falar da Zarifa. Porque não é possível, gente. Ela tinha um ditado para cada coisa, eu grifei todos os ditados, eu já até repeti alguns, e eu ria da cabeça para trás, assim, ó. Eu ficava imaginando a figura, aquela senhora, assim, não sei se ela é assim, mas eu imaginava aquela senhora bem bonachona, assim, descabelada, que estava sempre correndo para saber de tudo, para saber o que está acontecendo aqui e ali, ela sabe de tudo e ela se mete em tudo. Então, eu achei que o livro, para mim, olha a percepção da pessoa, eu acho que é porque eu gosto de falar. O livro, todo instante que acontecia alguma coisa, era a fala de alguém, era o momento de alguém, eu ficava sentindo falta da Zarifa. Eu ficava assim, por que ela não entra aqui agora e fala não sei o quê? O que ela ia achar disso aqui? Que a Maia falou, se ela estivesse escutando a conversa. Eu achei um toque da história, o toque humanizado dessa história era a Zarifa. Eu achei isso. Não, mas é verdade, ela é assim, na minha cabeça, ela era que estava sempre com alguma coisa da cozinha na mão, e está acontecendo um negócio lá na sala, e ela aparece do nada, e se mete na conversa e fala, aí ela solta o ditado, que ela tem 365 ditados, um para cada dia do ano. E eu sentia falta dela em algumas cenas, que eu achei assim, ela tinha que estar aqui, para falar não sei o que para não sei quem. Gostei muito. Eu acho que a Zarifa, ela é essa figura mesmo que tu descreveu. Eu acho que não tem outra descrição para ela, mas ela também é uma mulher muito sofrida, né? Ela passou pelo abandono do marido, passou depois pelo abandono do filho, não vou dizer de abandono, mas ele estava em busca da liberdade dele. Ele fala, ó, a gente não é mais escravo, a gente pode ir para onde a gente quiser. E ela, não, eu quero ficar aqui, eu sou daqui, eu vou ficar aqui. Aí ele, não tem que ser assim. E ela sofreu muito, aí depois foi morar com o filho e acabou não aguentando, não se sabe se ela não aguentou, porque não falava da lá, né? Não sabe que foi que ela morreu, mas enfim, acha que ela pode não ter aguentado morar com a nora, tudo isso. Ninguém falou da Massuda também, é verdade, Camila, ninguém falou da Massuda. Vamos lá, Rebeca, primeiro, depois se a Camila quiser falar da Massuda, fica à vontade. Rebeca. Não, eu queria só assim, destacar que essa questão da mãe e do Abdala foi a questão determinante para ele, porque eu acho que ele nunca conseguiu viver, né, a minha percepção daquele rapaz de tão conflituoso foi justamente porque ele nunca conseguiu entender a questão da morte da mãe. E ninguém dizia, né? Era uma coisa muito, assim, nebulosa. E aí, só mais no final do livro, e no início, quando começou-se a falar da morte da mãe, eu disse, rapaz, essa mulher foi morta, certeza, o marido matou, deve ser. Sempre me pareceu isso, e no final do livro, que esclarece, né? Que esclarece para ele, eu acho que é quando ele assim, consegue ter um alívio maior em relação à vida dele, que você vê que o livro é todo como se fosse a Abdala fazendo essa ida e vinda, né? Voltando no passado, indo para o presente, pensando no futuro, e sem conseguir viver propriamente, como se fosse assim, um sentimento de culpa, sei lá, arrependimento, não sei, me gerou assim, um sentimento confuso em relação a ele. E a outra questão que me chamou muita atenção nesse livro é que as duas mulheres que desafiam a tradição e resolvem se casar por amor, que é a irmã mais nova, né, das três, que é a Kuala, a irmã mais nova, e a London, que desafia os pais, porque os pais não queriam o casamento dela, os casamentos fracassam.
Os 2 casamentos que não seguiram a tradição foram casamentos fracassados. Isso me chamou muita atenção. E os casamentos que seguiram a tradição foram casamentos que, embora não houvesse o amor, a cumplicidade, tudo, foram casamentos que razoavelmente, né, dentro do razoável, seguiram bem, né, assim, dentro da realidade da cultura árabe. Eu acho que é isso, as 2 coisas que eu tinha que falar. Eu estou só procurando aqui, porque tem uma parte que ele fala, eu acho que eu não vou achar não, e eu não vou perder tempo com isso não, mas tem uma parte exatamente que ele fala sobre essa questão do casamento e do amor, né? Ele fala que o amor é uma coisa... Eu destaquei essa, eu vou encontrar, porque eu destaquei. Eu, inclusive, postei no Instagram, porque foi a amiga da London que falou para ela. Quer que eu leia? Eu acho que é essa. Por favor. Francamente, é a página 229. Eu não sei se é essa parte que você destacou. Francamente, o casamento para mim não tem nada a ver... Meu Deus! Eu acho que todo mundo deve ter também sentido assim, essa parte importante. Francamente, o casamento para mim não tem nada a ver com amor. O amor são sonhos, o casamento, realidade. Vida e responsabilidade e filhos, sem ilusão. O homem certo para você é aquele que a respeita e honra, e você se sente totalmente confortável com ele. E aí segue, né? Esse trecho todo é interessante. Quando a amiga da London questiona essa relação que ela tem com o... Esqueci o nome dele. Ele é tão escroto, desculpa a palavra, que eu totalmente deletei ele da minha mente. Esqueci o nome dele. Mas é quando a amiga da London conversa com ela e diz, ei, calma ainda, não faz isso. Aí tá alguma coisa errada aí, você tá desafiando sua família por conta dele, sua mãe lhe bateu e ele tá ok com isso, não diz nada, tem alguma coisa errada. E aí ela fala isso, essa parte me chamou muita atenção. Pronto. Foi. Não, é isso mesmo. Eu acho que grifei o mesmo trecho, né? Eu acho que o pessoal tá morrendo de falar aqui no chat sobre a Massuda, falando da mãe do Abdala, dessa figura materna dele mesmo, que aí psicólogos podem falar melhor que eu. A ausência da figura materna talvez redunde no temor que ele tem ao pai, enfim, tudo isso. Pode ser que sim, pode ser que não, enfim, eu não vou nem entrar nesse mérito da questão, mas estavam levantando a questão aí, quem foi que matou a mãe dele. Aí eu fiquei com a pulguinha atrás da orelha, que eu tenho que falar. Eu acho que eu errei nesse meu pensamento, mas eu fiquei com a pulguinha atrás da orelha, porque quando falam que a mulher foi envenenada, comida e tal, quando ela foi morta, pessoas choravam, as pessoas foram às condolências, enfim, fazer tudo, mas a Zarifa ficou ali, ó, só olhando. Ficou olhando ali, então pode ter alguma relação da Zarifa com o negócio ou não sei. Está levantando uma hipótese aqui totalmente viajante, que precisaria de outra leitura para ver, mas enfim. Se a Zarifa... Pacote, só eu entendi que tinha sido a Massuda, porque eu entendi que ela que tinha matado a mãe dele. Não, eu fiquei entre a tia e a Zarifa. Fiquei entre a tia e a Zarifa. O Wilson, acho que não tem ninguém antes do Wilson, não. Bora, Wilson. Bem, eu inicialmente achava que tinha sido a Zarifa, porque ela sempre ficava calada, eram as únicas ocasiões. Alguém escreveu no chat que ela só ficava calada nessas ocasiões. Mas... fui eu que falei. Ela só ficava calada na hora que falava da mãe do Abdala. Isso. Só. Mas, na minha interpretação, né, não quero transformar a Zarifa em vilã, ela acabou sabendo, né, que tinha sido a tia que tinha envenenado a mãe de alguma forma e causado a morte dela, e talvez para poupar o Abdala, que ela cuidava como se fosse seu filho, né, ela não tenha querido contar nada a ele, a verdade. Mas para mim foi a tia, que nem nome ela tem, né? Eu acho.
Acho que foi a Tia. Ou, vamos lá, mais uma coisa. Mas deixa eu pode ter contar sido cúmplice também, mas eu não gosto da teoria da cumplicidade. A minha questão é, o que eu fiquei pensando, porque depois disso, a tia foi-se embora, né? Vai que ela ficou, rapaz, será que essa mulher vai me matar também? Será que essa Zarifa vai envenenar minha comida também? Sabe-se lá. Aí, eu vou me embora, que eu não quero ficar nesse rabo de foguete, não. E lá, é uma possibilidade. Pois é, a Rebeca tá levantando. A Zarifa não era amante do pai dele, todo mundo ali tava meio que na bodega. Então, aí que a Zarifa, o próximo passo era matar a outra também envenenada. Sei lá. Fala, não, vamos embora, que é o melhor que eu faço. Deixa eu ver algum outro ponto que a gente possa vir a dizer. Tem tanta coisa para falar desse livro, e não sei, ele, na minha primeira leitura, porque normalmente, como é que eu faço? Um ponto importante que eu vi alguém falando aí, antes de eu continuar. Eu vi alguém falando que é um livro com muitos personagens que no começo fica perdido. É, uma coisa que eu sempre falo, quando o livro começa com uma árvore genealógica, pode se preparar que o negócio vai ser complicado. Pode se preparar que não vai, que você vai se perder. Essa é a de solidão. Se você pegar uma cena de solidão que não tem árvore genealógica, você não vai pescar na internet, você não vai entender até o meio do livro, por ali. Você vai ficar voltando. Quem é que está falando agora? Essa questão, acho que foi o Wilson que comentou. Não, outra pessoa. A Mariane. E você, às vezes, se confunde. Não sei, eu começava a ler, não sabia quem estava falando, tinha que voltar e tal. Normal também é a questão da confusão dos tempos. Mas eu acho que isso é da escrita, não vi no original. Mas, por exemplo, uma coisa que poderia dirimir isso, normalmente ele começa no tempo presente, já no segundo ou terceiro parágrafo ele regride, né? Aí eu acho que poderia ter uma quebra, uma linha em branco, enfim, só para a gente já... Ou não, é a opção da autora também, tá aí a edição, enfim. Não cabe a gente. Acho que a partir de um certo ponto a gente começa a entender. É como ler Saramago, por exemplo. Mas que a gente lê Saramago, a gente não entende aquela falta de pontuação, aquela ausência de maiúsculo e tal, mas chega um momento que vira um negócio automático e vai, todo mundo pega. Mas... deixa eu ver, me chamou a atenção a mãe da Maia, a Fátima falou, nos Karamazov diz, como ela foi humilhada e obrigada a casar. Fátima, mas isso era bem comum, né? Ainda é muito comum no mundo árabe, as mulheres serem obrigadas a casar. Tipo, paga o dote, pronto, você tem direito. Quando os filhos do Sulaiman, né, pedem as mãos das meninas em casamento, ele fala... A mãe, eu não tenho o que dizer para recusar. Eles pediram a mãe em casamento, se eu tivesse alguma coisa contra, eu diria e tal, mas como eles pediram, eu vou ter que dar, né? Infelizmente, não tem esse negócio de amor, não tem esse negócio, tendo dinheiro para pagar o dote, e aí mais na frente, a mãe até fica chateada, porque o dote, ela acha que valeria mais, enfim, mas aí ele fala, minhas filhas não são mercadoria para eu fazer um leilão para eu vender para casa. Vai receber o que é o normal de todo dote. Não tem isso, não. Então, é uma coisa cultural, não é uma coisa voltada a... Não sei nem se eu estou sabendo me explicar, mas não é mercadológica. Não, a gente não abre... Os homens não abrem leilão de suas filhas. É um negócio avançado, é um negócio tradicional, que você paga tanto para levar a filha. Bom, casar com a filha. Então, é isso. Infelizmente, eu não estou dizendo que isso é certo, tá? Fique bem claro. A Camila disse que leu de novo a página 221. A tia disse para o pai que a mãe estava tendo um caso. A Massuda volta 3 meses depois e disse que a mãe estava morta. Não acho que foi a Zarifa. Gostava da Zarifa chamando a Nora de víbora. Sim. Me chamou a atenção como foi feito com a sequência. A escravidão só acabou numa mãe em 1970. Exatamente. É mais ou menos no tempo desse livro, né? No tempo presente das meninas e tal, antes da London, antes de tudo isso. Mas eu estava falando alguma coisa do livro em si que eu esqueci. Acho que tem mais alguns pontos que a gente...
Assim, como eu estava falando da minha leitura, normalmente quando eu faço uma primeira leitura, eu faço a primeira leitura corrida, né? Faço sem grifar, nem nada e tal. Depois é que eu faço a segunda, a terceira leitura que eu vou grifando. Mas esse livro, mesmo na primeira leitura, eu já fiz alguns grifos, principalmente. A Aline falou aí nos ditados da Zarifa, que eu também achei sensacionais. Assim, tem muita coisa que é ditado popular também brasileiro, mas tem muita coisa que eu captei aqui. Mas depois aí eu saí grifando, feito louco. O livro está todo riscado. Então, pessoal, tem mais algum ponto, alguma coisa mais que vocês queiram falar sobre o livro, sobre essa parte? Eu acho que a gente falou muito pouco a relação dele com a Lua, né? Com a Kamá. Eu não sei o nome dela, não sei dizer o nome dela mesmo de verdade. Eu vou chamar de Lua, porque, enfim, é a Kamá. Eu achei sensacional a Kamá. A ousadia da mãe em colocar o nome de London na primeira filha, um nome não árabe. Um nome que não é só um nome não árabe. London remete à paixão dela, né? Ela era apaixonada por um inglês. Quando ela teve a mão dela pedindo em casamento, ela falava, meu Deus, não sei o que, eu só quero ver de novo o meu... Eu vou dizer aqui o meu inglês, não é o meu inglês. Só quero ver de novo o meu inglês e tal. E ela é apaixonada por inglês. Então, quando ela botou o nome de London, ela sempre vai ficar lembrando desse rapaz. Não é por outro motivo. E aí, volta aquela questão de quando você me ama, ela só faz rir, porque ela não ama. De fato, ela não ama, ela ama o outro. Aí, o amor não é necessário, enfim, a gente está casado porque precisa casar, é da sociedade, né? Ali está ser firme dessa decisão. E ela foi firme mesmo, ela enfrentou, todo mundo passa o livro todo ela recebendo críticas, tanto é, quem decidiu botar nomes não árabes nos filhos, passa o livro todo tendo a atenção chamada por causa disso. É a London, é a Racha, que absurdo, que nome feio é esse, por que vocês botaram esses nomes? Da Racha, o problema foi porque não podia botar nome dos proprietários, né, da família dos proprietários, enfim. Ele nem sabia dela o inglês. A Mariane fala, achei muito boa a história e o contexto em si, mas terminei a leitura bem angustiada. Não terminei angustiado, não sei se essa é a palavra para mim, assim. Eu gosto de finais em aberto, gosto de ver, por exemplo, mulheres, personagens que fazem que crescem, como a London e tal, que conseguem sair de uma situação ruim para uma situação boa. Não sei se o Abdala conseguiu se libertar no final, confesso que eu não sei se ele consegue. Alguém pode comentar o final do último capítulo, fiquei meio assim, angustiado. Mariana pediu para falar. Vamos, Mariana. Então, na verdade, só para explicar, primeiro eu achei que eu estava triste quando eu terminei a leitura do livro, só que daí depois, parando para analisar melhor a história como um todo, eu percebi que não era uma tristeza, e sim uma angústia mesmo. Mas, e eu acho que isso tudo por conta justamente dessa luta, que assim, a gente sabe, trazendo para a nossa realidade, né, que hoje, para a gente, num país livre, as coisas já são difíceis, então, pensando na cultura deles, não consigo nem pensar como é que deve ser a dificuldade que elas enfrentam lá, né? Então, aí tem toda essa questão de ser mulher, de batalhar para você conseguir ter as coisas. Também envolve as questões de guerra, questão de escravidão, que até que o Wilson comentou ali, né? Em algum momento do livro comenta que a escravidão no Omã foi abolida só em 1970. Então, isso faz 50 anos, é muito pouco, é muito recente. E eu acho que é isso, sabe, que me deixou angustiada, perceber como a gente, como sociedade, assim, ainda tem que batalhar muito para conseguir as coisas, que as coisas aconteçam de uma forma mais natural, de uma forma mais correta, e que se para a gente é difícil, então para essas culturas que são
mais engessadas, como que não deve ser essa dificuldade para eles, entende? É mais essa questão que eu fiquei angustiada ali no final, no término da leitura. Não, sim, eu entendo essa angústia por causa disso, mas pelo menos caminhando lentamente. Eu prefiro enxergar o copo meio cheio em vez do copo meio vazio, sabe? Eu gosto de acreditar que a sociedade, claro, a gente regride em muitas coisas, mas a gente consegue. A gente vai conseguir. E esse meu suspiro, vocês vão de entender por que eu suspirei bem fundamente. Melhor lento do que parado, exatamente. É um livro pequeno, mas suscita grandes temas. Assim, pessoal, eu acho que esse livro é um livro que ele requer mais de uma leitura fácil, até porque a primeira leitura, ela fica um pouco meio engessada no começo mesmo, é natural, a gente entender, ver esses capítulos, aí depois a gente pega e divide, vai dividindo, pelo menos eu fiz isso, do total é fulano, porque não tem índice, o problema é que não tem índice. Eu sempre me pegava nessa questão de... Quem foi que falou no capítulo passado, aí tinha que procurar, enfim. Mas é um livro que eu acho que tem tanto material por trás. Alguém falou aí, deixa eu ver quem foi. A Lia falou que tem vários temas, né? Paternidade, maternidade, casamento, traições, decepções, traumas. Fala de tudo isso e mais um pouco. Choque em tradição e modernidade, que a Simone falou depois. Acho que é tudo isso e cada leitor vai ter a sua leitura e vai enfatizar o que achar mais premente para si, né? Eu gosto muito de leituras que trazem fundos históricos, assim, que essa questão de tradição e modernidade me pegou muito nela. Mas eu também gosto dessas questões íntimas, dessas questões sociais mesmo em si. Essa questão de discutir um pouco da paternidade, do peso que a paternidade traz, do medo que a pessoa tem da figura do pai, enfim, da ausência da mãe, do que é que a paternidade faz com a figura feminina, porque enquanto uma tem esse sonho de ser mãe, a outra é mãe e vê as dificuldades de ser mãe. Não é das coisas mais fáceis do mundo, né? E eu falo isso fora do meu lugar de fala, eu falo isso observando minha esposa sendo mãe. Sei como é difícil. No final, a todas as pessoas que precisavam ter um resgate com ele em relação ao filho, diz sobre o peixe, ele coloca no ambiente correto, acho que foi um acerto. As restrições e as correções que a religião estabelece na vida das pessoas, em especial das mulheres. Sim, a questão da religião, por exemplo, tem a figura do Muezzin, né? A figura do Muezzin, ele está ali direto, apesar de ele diretamente não aparecer, mas a mulher do Muezzin está ali, observando e fazendo as críticas e está sempre de olho no que você estava. Não, peraí que eu estou sendo observada pela mulher do Muezzin, a mulher do Muezzin vai na minha casa, eu tenho que servir tal coisa, ela está aqui vindo conversar, e não posso botar minhas filhas, que são menores, no mesmo ambiente de mulheres maiores. Tudo isso vai construindo aquela figura, né, aquela sociedade em si. Eu acho que deu para a gente ter uma pequena introdução. Não sei se alguém tem mais alguma consideração a fazer. Eu estou querendo encurtar, porque me disseram que o clube passado foi muito longo. Mas se vocês tiverem mais considerações, a gente está aqui. Eu tenho a tarde todinha para mim, tá tranquilo. Eu adoro falar sobre livros. A mim, eu estou em casa. Então, acho que para a gente fazer uma pequena introdução, né, do Damas da Lua. Acho que deu para ouvir todo mundo que se dispôs a falar. Teve gente que ficou calado, estou de olho. Estou brincando, mas é bom ouvir vocês, é bom compartilhar opiniões, é bom botar umas pulguinhas atrás da orelha. Ninguém aqui chegou à conclusão quem foi que matou, afinal. Se foi a Zarifa, se foi a tia, se ela era amante, se não era amante, enfim. E agradecer todo mundo que está aqui. Nara, você que está aí só com áudio, né? Eu ia dizer que estou te vendo, mas não estou te vendo. Todo mundo que entrou, todo mundo. E aí eu tenho uma pergunta a fazer para vocês antes de encerrar essa. Essa pergunta eu quero que vocês me respondam sinceramente.
Uma hora que falaram aqui, estavam esperando. Primeiro, todo mundo já recebeu o livro de fevereiro? Todo mundo, aí, estão com as mãos levantadas. Meados de fevereiro. Certo, todo mundo. Deixa eu ver se alguém falou no chat que não recebeu. Sim, todo mundo recebeu. Tá, eu vou falar. Eu vi em algum momento alguém falando que esperava a Bocalharte aqui no chat, aqui no clube, né? Infelizmente, meu árabe não permite isso. O máximo de árabe que eu sei é algodão. Não sei nem se algodão é árabe. Começa com al, né? Mas, contudo, todavia, porém, se por acaso algum clube for feito em outra língua, não sei, em inglês, de repente, ou em espanhol, vocês acompanhariam ou preferem outro material nessa língua e a gente manter o clube do jeito que é? Pergunta. Em espanhol e inglês eu acompanho. Parei por aí. Só espanhol e inglês para mim também. Mas com possibilidade de tradução, Pax, simultânea? Pode ser. Tradução, temos. Também, tanto pode ser em inglês ou espanhol. Certo. Vamos ver as possibilidades. Não prometo nada, tá? Não prometo nada, só digo isso. Mas vamos atrás, vamos ver se dá certo. Se não der certo, a gente procura outra forma. De toda forma, a gente já deixa... Deixa eu ver qual é a data do próximo. Aí. O próximo clube, ele está previsto para 20 ou 27 de março. Que dia de março? 20 ou 27. Então, o penúltimo e o último sábado. Não sei o que fica melhor para vocês. Paxinho, o que tu acha de marcar no dia 27? 27 para mim tá tranquilo. Porque dia 20 é o da Sublime. Dia 27. Dia 27, então. A gente marca dia 27 com o livro no de... WhatsApp, gente. Esquece de mim de novo, não. Rafael. Sim. Senão eu vou chamar a Nara de novo. Aline, da outra vez eu não recebi por e-mail, aí eu perdi. Aí dessa vez eu mandei mensagem. Eu mandei, vocês vão ver lá. Eu mandei direct, 2 dias atrás. Eu mandei para o drop de leitura, eu mandei para o pacote, eu mandei para todo mundo que eu lembrava. Nara me resgatou. Drop de leitura, o drop de leitura respondeu na hora, hein? Atraso de 15 minutos apenas. Drop de leitura me resgatou, viu? Pelo amor de Deus. Mila, não tem problema não, meu sotaque cearense é muito forte também. Acho que tá todo mundo aí me vendo falar cantado, né? Mas é isso mesmo, gente. Vamos agradecer aqui a presença de todo mundo. A gente agora vai fazer aquela foto, né, tradicional no final, quem quiser aparecer, segurando seu livrinho. Ei, gente, deixa eu só falar uma coisa rápida. Aliás, 2 coisas. Uma Quem coisa tá que eu esqueci... Camila. Que eu esqueci de falar. Uma foi que a Nara comentou, né, que a autora tinha dito que leu Jorge Amado, e eu vi uma entrevista do... Eu não sei falar o nome dele, que é o Orpama Pamuk, uma coisa assim. Que é o turco, né? Que ele... Quando perguntaram para ele, o livro da tag do mês passado, A Mulher Ruiva, foi dele, né? E teve uma entrevista dele com o Mia Couto, e eles perguntaram para ele se ele lia algum livro brasileiro. Aí ele falou de Saramago, ele falou de Fernando Pessoa. Então, assim, quando você vê uma escritora árabe lendo um autor brasileiro, é tão gratificante, né, para a gente, porque as pessoas costumam confundir os autores portugueses com os brasileiros. E a outra coisa que eu queria falar era mais, assim, uma chamada de atenção com relação à quarentena. Meu primo faleceu ontem, né, de Covid. Ele passou 2 meses internado na Unimed, e ele era negacionista, né? Ele não usava máscara. Ele acreditava firmemente no presidente para decepção da prima. E eu fiquei sabendo disso ontem, porque ele era uma pessoa maravilhosa e eu não acreditei quando me disseram isso, sabe?
Então, assim, que a gente possa tomar cuidado. Eu faço canoa, né, como esporte lá na beira-mar, e quando eu chego correndo, vou direto para o mar, porque você olha na beira-mar, acho que está todo mundo imune lá, porque ninguém usa máscara para andar naquela beira-mar, ninguém se cuida, e é por causa dessa falta de cuidado com si, com o próximo, que a gente está vendo esses casos aumentarem, né? Então, é mais assim, um alerta, pelo amor de Deus, se cuidem, usem máscara, e é isso. Seria um encerramento mesmo da live, do clube, mas ainda bem que você puxou logo isso, lembrando sempre que a gente ainda está numa pandemia, e tá numa pandemia seríssima, no momento mais grave, que as pessoas continuam ignorando, infelizmente. A gente tem que se cuidar, tem que continuar se cuidando para a gente passar por isso o mais rápido possível, enfim, minimizando os efeitos negativos disso, porque muita gente já teve muitas perdas importantes. Meus sentimentos, Camila, meu sentimento a todo mundo que perdeu ente querido, amigo, enfim. Vamos, por favor, continuar nos cuidando, nos cuidando e cuidando do próximo, que eu acho que no momento que a gente cuida de quem está ao redor da gente, né? Vamos lá, fazer nossa fotinha. Quem é que tira? Nara, tu tiras? Sabes tirar? Escondendo, agora tá aparecendo. Alguém tá tirando? Nara? Nara? Espera. Deixa eu tirar. Todo mundo? Vale, meu Deus. Alguma coisa aqui. Não sei se alguém tá tirando, como é que tira print. Peraí, por favor, fui entregar ali o secador pro André secar a cachorra, peraí, deixa eu pegar Eu tirei algumas. Elisa, teu livro tá de cabeça para baixo. É verdade. Vai, Nara, tira. Ave Maria. Pera. André tá dando banho na cachorra, gente, desculpa. Pronto. Assim, ó. Ei, agora pronto. Pronto, agora tu tiras. Eu sei tirar, vai. Alguém tira? Eu tirei algumas. Posso mandar. Pronto, então, obrigada. Desculpa. Pronto, gente, obrigado mais uma vez. Foi muito legal. Sempre bom a gente conversar sobre livro, né? Próximo mês, como todo mundo aqui já recebeu, eu posso dizer, a gente vai conversar sobre o Sem Gentileza, da Futini Gila. Mas eu vou parar de escolher livro com o nome dessa galera assim, porque eu nunca sei como dizer. Eu vou pegar um livro de um José Melo, João, Manuel, Maria, porque não dá, porque cada vez que eu falar, a gente vai falar sobre sai um negócio assim. Então, vou parar de fazer isso. Forte. Não tem um João. Muito obrigada, Nara. Obrigado, pessoal. Lia, eu tenho que falar uma coisa, Lia, para ti. Não posso deixar de falar isso. Próxima vez, não vem com essa camisa, não, pelo amor de Deus. Vai ser vetada a tua entrada na sala, porque tá com a camisa do Ceará, viu? A tua camisa no Clube da Sublime estava muito bonita, viu? Obrigado, pessoal, mais uma vez. Tenham um excelente fim de semana, na medida do possível. Tchau, pessoal. Obrigada. Se forem tomar vinho, cerveja, tomem em casa mesmo, não saiam. Continuem se cuidando, tá bom? Obrigado mais uma vez. Até a próxima. Tchau.